Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, eu vi que recentemente aí o Genon, o Pensador, fez um vídeo muito bom a respeito do mito do Shed. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição de um comentário fixado, aonde ele fala a respeito dessa questão da aparência, que certos núcleos aqui da androsfera, especialmente do luquismo, eles meio que depositam todas as suas esperanças, né, dessa questão de melhorar, de se shedificar. Só que em alguns casos isso acaba virando um escapismo, porque isso vem de uma necessidade, vem de uma carência por boas relações, e muitas vezes essas pessoas elas apelam para essa questão de melhorar a aparência, achando que isso vai resolver tudo, quando na verdade, muitas vezes os problemas que elas têm em suas vidas decorrem de certos tipos de comportamentos que essas pessoas têm que acabam dificultando. Então, muitos desses caras, eles têm certos tipos aí de problemas mesmo, né, com antissocialismo, com depressão, problemas psicológicos, enfim. Então, basicamente, o vídeo dele rodeia em torno dessa lógica e que muitas vezes isso acaba criando uma outra prisão, né? E de fato isso aí é verdade. Entretanto, eu queria abranger um pouco mais esse tema. Não que o vídeo dele não tenha ficado bom, o vídeo dele ficou ótimo. Entretanto, ele aborda em uma perspectiva mais voltada à questão estoica, né? Mais voltada à questão filosófica do termo, aonde ele acredita que isso é algo que tira a paz do sujeito e acaba o levando para um outro grau de depressão ainda pior, né? Porque muitas vezes ele não vai ter o efeito desejado e muitas vezes ele não vai resolver os reais problemas, né? Que muitas vezes são problemas aí de comportamento, não questão só de aparência. Então é um vídeo muito bom, vou deixar aqui na descrição de um comentário fixado. Eu sei que alguns de vocês aqui não gostam, tá? Do conteúdo do Genon Pensador, mas antes de começar a falar sobre o que eu vou falar nesse vídeo, eu gostaria de falar para vocês como é que foi que eu conheci o Genon Pensador. O Genon foi um cara que ele me ajudou muito, tá? Principalmente em certas épocas aqui do meu canal onde eu tinha dúvidas. Ele me forneceu bastante conhecimento, bastante artigo, tá? Para eu ler, onde eu acabei fundamentando algumas ideias, tá? Então, ele é um cara muito inteligente, eu também ajudei ele em certas dificuldades que ele tinha, principalmente com relação a algumas perseguições que ele teve de uma galera aí da Black Pill meio doida, né? Então eu via, né, que esses caras ficavam perseguindo ele, alguns sujeitos pirados, né? Com o mesmo grau de piração daqueles caras que expuseram Nagato, que expuseram o Corvus Black Pilador, enfim, era parte dessa galera aí que tava perseguindo o Genon, uns fanáticos aí. Enfim, então a gente meio que se conheceu nessa época, né? E eu gostei do conteúdo do cara, eu achei um conteúdo bem diferenciado. Eu confesso que eu não tinha visto nenhum vídeo dele antes disso, mas por acaso eu vi uma galera falando dele e eu fui conhecer o canal do cara e eu gostei. Então foi basicamente assim. Então a gente começou a trocar ideia, começou a trocar conversa por e-mail, conversei bastante com ele. Hoje em dia a gente não conversa tanto assim por uma questão mesmo de distanciamento pela própria vida, né? Cada um vai tomando seu rumo, você vai acaba se ocupando com coisas, mas a amizade ficou, velho. Ele é um cara super gente boa. Então eu sei que alguns de vocês aqui não gostam muito do conteúdo do cara, mas eu gostaria que vocês mantivessem o respeito, apesar da discordância que alguns de vocês têm. Eu também tenho algumas discordâncias com ele, tá? Imagino que ele também tenha discordâncias comigo, isso daí é normal. Ninguém vai concordar 100% com todo mundo, tá? Mas eu, a grosso modo, eu poderia dizer que a minha visão está mais alinhada com a dele do que desalinhada. Então eu mais concordo do que discordo. Entretanto, eu vejo a questão por um âmbito onde eu levo mais em conta essa questão da aparência. Ele já leva mais em conta essa questão da autorresponsabilização que o sujeito deve ter para que ele possa ter uma vida melhor. Ele não ignora a aparência, igual algumas pessoas às vezes falam, mas ele não leva ela tão em conta assim. Eu acredito que, no meu ponto de vista, eu acabo levando mais em conta essa questão da aparência, eu dou mais importância, até pela natureza do meu conteúdo, né? Então, feita essa longa introdução, vamos aí ao tema, né? Onde eu vou falar. E bom, na minha opinião, o Lux Maxim ele é coping ilusório, tá? Eu irei explicar o porquê.
A lógica que baseia essa questão do Lux Maxi, ela não é uma lógica errada, ela é uma lógica correta. Até porque todo ser humano ele tem uma inclinação, certo? Por buscar aquilo que é belo. Então, da mesma forma que você tem uma inclinação a gostar de algo que cheira bem, a comer uma comida saborosa e aquilo te satisfaz, na questão da visão também você se satisfaz com boas formas. Então, tudo aquilo que é simétrico, tudo aquilo que é harmônico na questão das formas, satisfaz o nosso sentido da boa estética. Então, quando você vê algo que é bonito, aquilo dali satisfaz o seu sentido de recompensa. Então, quando você, por exemplo, vê um carro que é belo, você fica maravilhado, você vê uma bela paisagem, você vê uma bela arte, uma bela pintura, uma bela escultura. Quando você vê que aquilo dali é harmônico em suas formas, né, aquilo ali dá uma mensagem para o seu cérebro de que aquilo ali é belo, é algo bonito. Então isso também acontece quando você vê um outro ser humano, certo? Que tem um corpo, um rosto, um cabelo, tudo em harmonia e em simetria. Né? Então isso acontece desde cedo, desde criança. Todo ser humano ele inconscientemente procura por isso, ainda que ele não perceba, ainda que isso não esteja em seus pensamentos ao longo do dia. Quando você se surpreende com uma boa forma visual, você fica extasiado, isso satisfaz, né? Isso traz uma mensagem de que o seu sistema de recompensa foi imediatamente satisfeito. Isso molda relações, tá? Então, por exemplo, quando você materializa em si, né, essa questão da boa estética, das boas formas, você acaba sendo um vetor, certo, de satisfação dessa busca por boa estética em outras pessoas. Isso daí molda relações, isso daí abre portas de emprego para essas pessoas, isso daí meio que encurta caminhos. Então você vê muitos caras aí que fazem vídeos dançando, né, que os caras gostam de zoar, os caras são boiola, não sei o que, vai lá ver quantos seguidores os caras têm, entendeu? Esses caras aí, female gays, não sei o que, né? Que, enfim, eu acho isso uma baita de uma boiolagem, mas enfim. Os caras têm um monte de seguidor, as menininhas tudo pira com esses caras, entendeu? Por quê? Porque eles são harmônicos, é inegável que eles são, entendeu? Embora eles sejam uma variante da boa estética mais afeminada, isso daí dá a esses caras um poder de farmar que é impressionante, entendeu? Quando um cara desse faz um vídeo, esses caras aí, eles se filmam só, filmam o rosto, os caras não falam nada. Tem lá não sei quantos milhões de visualizações. Eu já cansei de ver isso no canal do Tails, já cansei de ver isso no canal do Face and MLS, entendeu? Eles mostrando quantos seguidores, vários e vários desses caras, esses pretty boy aí, entendeu? Ó, o vídeo desses caras lá, na gringa isso é bem mais comum do que aqui do que no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, você vê esses pretty boy aí, mano, os caras fazem vídeo só filmando o rosto, entendeu? Tem lá, pá, não sei quantas milhões de like, de visualização no TikTok, no Instagram, então piorou, entendeu? O número de visualizações é impressionante, só porque os caras são bonitos, velho, entendeu? As menininhas, um monte de mensagem, entendeu? Mulher mais velha também pira nesses caras. Então, assim, isso daí é uma mensagem clara de que a boa forma física, ela atrai, sim, outras pessoas, ela encurta caminhos, ela abre portas para o sucesso, para a fama, para a grana, entendeu? Simplesmente por quê? Porque esses caras, eles materializaram em si, né, essa boa estética que outras pessoas procuram. Todo mundo quer satisfazer os seus sentidos, né? Sua visão, satisfazer os seus sentidos de recompensa, né? Então, é óbvio que a boa estética ela não pode ser ignorada, tá? Como algo que abre portas. É o famoso efeito halo, né? Então, quando a pessoa com boa estética ela é vista, ela sempre tem uma imagem positiva em um primeiro momento. Entretanto, apesar de a gente não ignorar que esse fato exista, isso tudo vai por água abaixo se o sujeito ele não tiver uma boa personalidade, ele não tiver uma inteligência que satisfaça a expectativa das pessoas. Porque o que acontece? Existe também aí, ao mesmo tempo que isso vai encurtar fardo da performance em um primeiro momento, acredito que a médio ou longo prazo
isso não se sustente. Da mesma maneira que essas pessoas elas querem, elas criam uma expectativa frente à sua aparência, por exemplo, um sujeito desse que tem uma boa aparência, por que as pessoas imaginam que ele seja algo bom? Porque elas vão pensar que por ele ter uma boa aparência, ele também é inteligente, é o que a gente chama de efeito halo. A pessoa vê sempre com positividade, né, a questão do indivíduo que tem uma boa aparência, projetando que ao lado dessa boa aparência também tenha um comportamento desse sujeito congruente, né, com essa boa aparência. Então ele provavelmente vai ser uma pessoa inteligente, uma pessoa habilidosa. Então as pessoas elas projetam uma alta expectativa. Quando essa alta expectativa é frustrada, aí vem a queda depois, né? Ao mesmo tempo que elas te elevam, se o indivíduo não supre determinadas expectativas, ele também sofre uma rasteira. Embora o efeito halo, a boa aparência, dê às outras pessoas uma tolerância um pouco maior com possíveis erros desse cara, né? E muitas vezes esse cara é até acobertado em algumas circunstâncias, mas aí já vem de uma habilidade que o sujeito tem de contornar a situação, não é só por questão de aparência não, tá? Exemplo, um cara tá ali numa empresa, o cara é bonitinho, mas não sabe fazer as coisas direito. Mas aí, ao mesmo tempo que ele não sabe fazer as coisas direito, ele tem uma habilidade comportamental de manipular ali comportamentos de determinadas pessoas para que elas passem a mão na cabeça dele. Agora, se ele não souber fazer nada e não souber condicionar o comportamento das pessoas a passarem a mão na cabeça dele, ele pode ser bonito o tanto que for, meu irmão. O cara roda, entendeu? Roda no local de serviço. Então, ele tem que ter uma outra habilidade, não é só questão de aparência, não, né? Citando aí nesse exemplo do sujeito que é bonito e não sabe fazer nada no local de trabalho, né? Exemplo, ele tem que, sei lá, meu irmão, deixar uma mina apaixonada por ele, uma chefe de serviço, aí pronto. Ele vai ter que ter alguma coisa ali para barganhar, entendeu? Então, ao mesmo tempo que as pessoas projetam essa expectativa positiva, se você não consegue sustentar a expectativa das pessoas, as pessoas elas podem te derrubar depois, se você não tiver nenhuma moeda de troca aí para barganhar. Então, não é tão simples. Fora que também essa questão do cara ser shed, muitos caras projetam que a vida deles é uma mil maravilhas, né? E não é. Tá? Ser shed e tal. Basta que você converse com algum ou que você veja, né, as histórias desses caras, né? Esses caras eles também são traídos, esses caras eles também são betificados nas relações a médio e longo prazo. E o Geno ele tocou num ponto interessante que os sheds de hoje em dia eles estão muito betas, isso é verdade, tá? Se você for ver um shed aí de 15 ou 20 anos atrás e comparar com os sheds de hoje, você vê que os sheds de hoje eles estão bem betificados mesmo, tá? Isso daí vem de vários fatores, entre eles aí feminismo, né? Cultura woke, que influenciou bastante o comportamento das pessoas, tanto de maneira dos homens quanto da maneira das fêmeas, né? Das mulheres. Então você vê que os caras hoje em dia eles estão bem betificados mesmo, sobretudo quando eles entram em relacionamentos a médio e longo prazo. E existe um outro fator também que não deve ser ignorado. A maioria desses caras sheds que se dão mal em relacionamento, eles se casam com Stacy's, tá? São caras que se envolvem com Stacy's. Talvez eu até faça um vídeo falando sobre isso, relatando assim alguns casos pontuais de sheds que se ferraram. E a maioria deles tem algo em comum. Eles se envolveram com Stacy's e as Stacy's elas odeiam os Sheds, tá? É uma coisa que quase ninguém fala, mas as Stacy's elas não gostam dos Sheds, elas têm raiva deles por algum motivo, tá? Que deve ser analisado mais friamente, mas as Stacy's geralmente elas têm raiva dos Sheds. Geralmente os Sheds eles costumam ter maior sucesso a médio e longo prazo, tá? O que nem assim eu recomendo, mas eles costumam ter mais sucesso a médio e longo prazo quando eles se envolvem aí com mulheres mais medianas, tá? Mulheres ali nota 5 ou nota 6. Essa mulher geralmente ela vai tratar, mas aí ele não pode ser beta na relação, porque também se ele não segurar a frame dele, ele também se dá mal. Se ele não tiver frame masculino, né?
Então, muita gente projeta que o Shed ele tem essa vida de mil maravilhas e também não é. O Shed ele também sofre muito com joguinho de desinteresse feminino. Ele também tem um pouco de complicação quando ele, por exemplo, muita gente às vezes acha que todo Shed é comedor, todo Shed gosta de passar o rodo em todo mundo. E às vezes o cara pode ser Shed e simplesmente querer viver a vida dele numa boa, na tranquilidade. Só que como esses caras são constantemente alvo de interesse feminino, muitas vezes eles sofrem também quando eles não querem determinada garota, determinada moça, e essa moça cria um comportamento obsessivo por ele. Então esses caras eles têm que lidar muitas vezes com isso também, o que é uma coisa extremamente chata, porque na maioria das vezes, não estou falando que são todas, mas uma parte significativa das mulheres não sabe lidar com rejeição, então vão de uma certa maneira criar uma situação desconfortável psicologicamente para esse cara, né, onde elas não vão entender que o cara simplesmente tem o direito de rejeitá-la, assim como elas têm o direito de rejeitar os homens, o cara também tem o direito de simplesmente não querê-la, né? Elas vão ficar buscando explicação, vão ficar meio que colocando o sujeito contra a parede, ah, você não me quer porque você é viado, ah, você não me quer, geralmente elas sempre vão, né, jogar a questão para alguma coisa onde de alguma maneira elas possam imputar alguma coisa ruim no sujeito só porque ele não quer ela, né? Então é uma situação bem desconfortável, elas começam a encher o saco do cara, começa a perturbar a rotina dele. E o cara muitas vezes ele só quer ter sossego, ele só quer trabalhar, só quer desenvolver ali a vida dele e tem um monte de mulher enchendo o saco dele, né? Então esse é o lado ruim, digamos assim. É óbvio que se você for comparar como um todo, um cara desse ele vai ter muito mais coisa boa. Entretanto, não é essa maravilha toda que o povo acha, né? Que o cara é como se ele vivesse o tempo todo no paraíso. De fato, um Shed ele vai jogar no modo fácil na maioria das vezes, né? Na maioria das circunstâncias. Entretanto, ele também tem certos ônus, né? Por conta dessa boa aparência dele. Então, feito esse primeiro disclaimer, né? Bom, vamos aí aos outros motivos pelos quais o Lux Maxim ele é coping ilusório. Bom, o ponto ao qual o Gannon ele ressalta no vídeo ele é extremamente verdadeiro, tá? Até porque tem muitos caras na machosfera que eles utilizam essa busca pela aparência como um escapismo para que eles não reconheçam em si alguns problemas, né, comportamentais que eles têm. Entretanto, é necessário que haja um equilíbrio. Por quê? Porque vários desses caras que eles são incels, vários desses caras que eles não conseguem ter sucesso nos seus relacionamentos, seja eles relacionamentos com mulheres ou até relacionamentos com a sociedade como um todo, existe também uma questão que é coletiva, tá? Que deve ser levada em conta. Não é simplesmente uma questão só individual. Eu vejo que algumas pessoas analisam dessa forma, né? Que o cara que ele é incel, que o cara que ele é antissocial, enfim, ele é assim só por conta dele ter um problema psicológico, uma limitação. É um pouco das duas coisas, eu diria, porque ao mesmo tempo que você tem aí esses indivíduos que eles têm de fato um problema estrutural, um problema familiar, muitos desses caras eles são filhos de mães solteiras, tá? É bem importante você ressaltar que boa parte desses sujeitos eles têm pai ausente, eles não têm, ou pelo menos não têm uma boa figura masculina. Muitas vezes é aquele pai que não se impõe no relacionamento, é simplesmente uma carteira ambulante, e a educação fica totalmente a cargo da mãe dele. O pai basicamente não tem atitude dentro de casa, não tem espaço, né? Existem muitas relações onde o homem ele simplesmente não consegue educar os seus filhos, ele não tem nem tempo nem disposição, porque ele precisa resolver outras coisas. É muito comum isso, tá? Os meninos hoje eles não terem um referencial bom de masculinidade. Então isso acaba criando certas carências comportamentais nos sujeitos, tá? Que são manifestas nessa questão. Então eu acredito que seja uma questão muito mais coletiva do que simplesmente individual. É claro que existe a responsabilização do indivíduo, mas muitos desses caras eles não conseguem nem perceber porque é algo que está além da capacidade deles. Muitos desses caras também eles têm autismo, eles têm algum tipo de problema mesmo, assim, de limitação na questão do comportamento em si, que não os fará perceber que eles têm esse problema.
tá? Então é uma questão que eu vejo que não é só individual, assim, é algo que está muitas vezes além da capacidade do sujeito, o que muitas vezes é triste, né? Porque você não adianta você falar. Existem caras assim que eles vão conviver com essas limitações pro restante da vida, né? E a gente não pode ter uma visão de só julgar esse cara, mas assim, de fazer ele administrar e saber conviver com isso, entendeu? Muitas vezes essa busca, né, essa questão do cara buscar uma melhor aparência é um escapismo, é o único escapismo que o sujeito tem. Né? A gente tem que levar em conta isso também, porque a sociedade não dá nada para esse cara. Esse cara ele não tem nenhum tipo de conforto. Ele tem uma limitação, uma clara limitação. Esse cara ele vai preencher o vazio dele com o quê? Ele tem que ter algum cope, entendeu? Ele tem que ter algum cope. Então, muitas vezes o Lux Maxim, ele acaba sendo um cope até saudável, quando o cara ele sabe equilibrar as coisas. É claro que quando vira uma obsessão, vira uma doença, aí tem, é claro, acaba virando uma outra forma do indivíduo se estragar, né? Mas eu não vejo, assim, sendo sincero, o Lux Maxim como esse mal todo, não. Eu acho que em alguns casos, se o indivíduo extrapolar, o cara quiser mudar o corpo dele, fazer esses exercícios aí maluco, né? De querer ficar com o queixo quadrado, não sei o que. Os caras têm que ter cuidado com isso, entendeu? Porque isso daí, esteticamente, pode ferrar com o corpo deles, entendeu? Você tem que conversar primeiro com um dermatologista, conversa com alguém que entende e procura saber, velho, se o que você tá fazendo aí para muitas vezes melhorar é saudável, entendeu? Porque muitas vezes não é. Então os caras têm que ter cuidado com isso. Então eu entendo, cara, eu entendo que muitas vezes é um cope, mas é a única alternativa que o sujeito tem. Muitos desses caras, eles não têm outra alternativa, eles não têm outra solução. Então, acaba que você tem que dar a eles uma recomendação de que eles tenham cuidado com isso para que não vire algo que vai estragar o mental deles ou que vai, de uma certa maneira, prejudicar até a questão física, né? Converse com alguém que conhece sobre isso, algum especialista, algum dermatologista. Não fique só seguindo aí dicas desses canais aí, tá? Porque eles não são formados, tá? Em dermatologia, eles não têm conhecimento científico, eles só têm o conhecimento prático, eles veem que determinadas coisas funcionam, mas ninguém sabe os efeitos, né, a médio e a longo prazo disso, que isso vai, de uma certa maneira, criar alguma deformidade depois. Ninguém sabe dessas paradas, entendeu? Então, se você for fazer uma espécie de Lux Maxim que seja diferente de você só malhar ou fazer calistenia, procure primeiro um especialista, né, um especialista em estética, nessa questão de pele e etc. E veja o que ele recomenda, se determinada prática é saudável ou não, tá? Não faça isso de uma maneira sem consultar nenhum especialista, não, porque você pode se ferrar, tá bem? Então, continuando aqui, existe essa questão, né, que eu abordei, mas existe também a questão, cara, dos caras terem cuidado com isso, porque, como eu falei, né, a busca, a motivação, ela não tá errada. Entretanto, cara, essa questão do Lux Maxim é algo que vai funcionar muito mais a curto do que a médio ou longo prazo. Por quê? Porque um sujeito que ele já nasce com uma aparência boa, ele tem um comportamento moldado, tá? Durante a vida inteira, por validações que ele recebe desde a mais tenra idade. Então, um cara, por exemplo, que ele é shed, ele recebe validação dentro de casa, principalmente das mães, tá? Exemplo, você tem dois irmãos. Um desses irmãos tem uma aparência boa. O outro tem uma aparência mediana para baixo. A forma de tratamento é algo assim extremamente latente, tá? O irmão que tem a aparência bonita geralmente é muito mais bem tratado, principalmente pelas mães, tá? Principalmente pelas mães. O que faz com que esses caras eles acabem tendo, né, uma visão sobre o feminino de sempre ser validado. Então começa primeiro com a mãe, depois vai com as tias, depois vem com a professora nas escolas. Geralmente a maioria dos alunos, principalmente na pré-escola, nos primeiros anos, geralmente eles sempre são ensinados por professores. Então essa professora vai validar ele, depois as colegas na escola também vão achar ele bonitinho. Eu me lembro que na época de escola as meninas elas faziam muito isso, né, de
pegar os nomes dos meninos da sala e classificar. Esse daqui é bonito, esse daqui é feio e não sei o que, né? Então, quando tinha um garoto que ele realmente era bonito, cara, a expressão das meninas mudava, velho. Você via o sorriso no rosto, você via a satisfação. Nossa, esse daqui, o Leozinho. Nossa, o Leozinho é tudo de bom. O Leozinho é lindo, o Leozinho não sei o que. Os outros eram bonitinho, feio, não sei o que, mas quando tinha outro falava que ele era lindo e você via o sorriso de satisfação. Então, porra, o cara desse ele vai crescer já com a autoestima dele lá em cima, meu irmão. Por quê? Porque ele é validado o tempo todo. Isso cria, né, uma sensação de que o feminino é algo que ele está familiarizado, ele vê como algo descartável. Por quê? Porque ele vai começar a ficar com essas meninas, vai ter um monte de menininha no pé dele, um monte. Ele vai se cansar de dar fora, ele vai precisar, né, desenvolver essa capacidade de dar fora, até pela quantidade. Então, muitas vezes esse cara ele vai crescer, né, com uma mentalidade abundante, e isso vai moldar toda a confiança dele. Isso diz respeito a relacionamento. Depois ele vai ter outras afirmações no que diz respeito à autoconfiança, porque geralmente esses caras eles acabam virando atletas, eles são populares. Então isso desenvolve um senso aí de que esse cara ele tem altas capacidades. Então toda a confiança comportamental dele vai ser moldada a partir de então. Um sujeito que ele tem uma aparência inferior, ele vai precisar se provar através de outras coisas, certo? Agora, esses caras que eles estão buscando o Lux Maxim, geralmente eles são sujeitos carentes, tá? É preciso dizer isso daqui. É óbvio que não é todo mundo, é óbvio que há quem pense de maneira extremamente pragmática sobre a questão somente de encurtar caminhos e encurtar fardo da performance. Entretanto, na grossa maioria das vezes, os sujeitos que procuram essa alternativa, eles são sujeitos carentes. E por serem carentes, eles têm algo na sua personalidade que é desprovida de qualquer tipo de autoconfiança. Muitas vezes eles são caras tímidos, são caras travados. Então, assim, um cara desse ele vai melhorar a aparência, show de bola. Ele vai satisfazer o efeito halo. Só que aí, a médio e longo prazo, nada disso vai se sustentar. Por quê? Porque ele não vai ter a postura comportamental esperada de uma pessoa que já nasceu com boa aparência. Então, assim, ele não vai conseguir sustentar nada daquilo que ele conseguir com boa aparência, se ele não tiver o comportamento. E o cara buscar de maneira obsessiva, o cara buscar de maneira obsessiva, né? Isso daí demonstra que ele já é um sujeito que ele é carente, um sujeito que ele precisa, né, desse tipo de validação. Porque o cara que ele não tem a boa aparência e ele não fica buscando isso de maneira exagerada, mano, o que o cara vai fazer, mano? Eu vou fazer uma porra de uma calistenia, vou ficar com BF entre 12 a 14%, ou então vou fazer uma academia, pegar um 50 de braço ali e tal, não sei o que, ficar com um físico bom e acabou, velho. O cara não vai querer ficar mudando nariz, ficar mudando isso daqui. Se o cara quer mudar essas paradas, geralmente, tá? Geralmente, é claro que existem exceções, mas geralmente são sujeitos que eles são carentes, tá? Eles são betas comportamentais, geralmente. É muito difícil um cara que é um alfa natural, mesmo se ele não tiver uma boa aparência, ele procurar ficar fazendo esse tanto de retoque, porque isso não é algo que é intrínseco do masculino, isso é algo muito mais feminino. Tá? O homem, ele meio que encontra saída para tudo, ele dá risada disso. Ah, pô, eu posso ter um nariz um pouco grande ali, mas o cara não liga muito para isso, entendeu? Isso não é muito do homem. Então, quando o cara tem esses comportamentos, geralmente ele tem outras questões comportamentais, tá? Aliadas a isso. Eu mesmo, cara, eu sou sub-5. Você acha mesmo que eu quero fazer algum tipo de correção? Porra nenhuma, mano. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar só do meu físico e pronto, meu irmão. Foda-se, entendeu? Se mulher gostar de mim do jeito que eu sou, ótimo. Se não gostar também, foda-se. Eu continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito, entendeu? Então, geralmente, os homens tendem a pensar desse jeito. Quando o cara não pensa muito assim, ele geralmente tem alguma carência. Então, isso é muito claro. Quando um cara desse conseguir a aparência, ele não vai conseguir sustentar a frame, né? Do shed, a frame do sujeito que tem mentalidade abundante, confiante, etc. Que acredita, né, no seu próprio potencial. Ele vai apresentar timidez, né? Vai apresentar vários e vários traços que ele vai procurar depois corrigir, mas de maneira bem artificial e de maneira que vai ser perceptível, né? Então, assim,
acaba sendo um cope, né? Por isso, por conta dessas questões. Não adianta o cara querer emular uma personalidade que ele não tem. Eu já tentei fazer isso, não deu certo. Muitos outros caras relatam também a mesma coisa, que eles tentam, né? Às vezes, emular a personalidade de uma. Cara, eles sempre são pegos, sempre são descobertos, principalmente quando eles vão buscar relacionamento, né? As mulheres, elas conseguem captar de uma maneira muito mais fácil a essência do sujeito. Então, se tu é miqueinha, se tu é bonzinho, cara, a mulher consegue farejar de longe que tu é assim. Elas conseguem, entendeu? Farejar. Então, assim, não adianta muita coisa não, velho. Qual é o meu conselho pra vocês, velho? Cuidem da saúde de vocês, é isso que importa, entendeu? Se alimentem bem e façam exercícios. E na questão do corpo, velho, se vocês quiserem ter algo que é bom, a simples prática de exercício, cara, e manter um BF entre 12 a 14% já basta. Por quê? Porque com isso, velho, o seu rosto ele vai se masculinizar, entendeu? O seu rosto ele vai ficar mais fino, mais, com traços mais masculinos, o seu queixo vai ficar mais quadrado, você vai ver aí que você vai ter uma boa forma. E isso por si só, velho, vai melhorar a tua aparência. Por quê? Porque se você fizer exercícios e se alimentar bem, a tua testosterona por consequência, ela acaba aumentando um pouco. Então, a testosterona no homem, ela faz muita coisa boa. Ela vai melhorar a tua autoestima, teu comportamento, ela vai dar a você muito mais impulso para você correr atrás das tuas coisas, né? Ela vai dar a você muito mais autoconfiança, vai dar a você muito mais força, muito mais capacidade aí de resiliência até. Ela vai te dar uma agressividade que é necessária para encarar a vida. Você vai sair dessa postura letárgica e vai para uma postura onde você vai ter a faca nos dentes, sangue nos olhos, entendeu? Então, basicamente é isso, velho. Larga esse negócio de LuxMax, entendeu? Eu sei que tem alguns canais que falam sobre isso, que são canais até bons, mas na prática, bicho, isso daí não dá muito resultado, não, velho. Entendeu? Melhora a tua aparência na onde você precisa melhorar, que é no teu físico, velho, entendeu? Um bom corte de cabelo também faz a diferença, uma boa roupa, entendeu? Às vezes você pode colocar um cordão no pescoço, um brinco na orelha também, um acessóriozinho ali, pá, pra melhorar a aparência, isso daí também é válido. Agora esse negócio de querer ficar ajeitando o nariz, ajeitando não sei o que, mandíbula, não, cara, não entra nessas paradas não, velho. Entendeu? Então é isso, escrevam o que vocês pensam, um vídeo até um pouco mais longo do que o habitual e até a próxima.